Uma das primeiras coisas que um jornalista aprende em Brasília, quando vai fazer a cobertura cotidiana do Congresso e do Executivo, é a identificar o lado prático da política e compreender que ele é tão parte da democracia quanto o lado mais utópico dela. É claro que num mundo ideal, os políticos seriam cidadãos imbuídos dos mais nobres propósitos, colocariam o bem público e o projeto de nação acima de qualquer coisa. Seriam pessoas com princípios e discernimento, com capacidade e boa vontade. Só que a realidade é bem outra e isso não é de agora. Os eleitos e eleitas para representar o povo são, antes de tudo, seres humanos que frequentemente cedem às tentações do poder ou acabam engolidos pelos aspectos mais pragmáticos das negociações partidárias, das coalizões, dos acordos. Isso também é política. É o que se convencionou chamar de realpolitik, aquela menos baseada nos ideais e mais no concreto, no possível. A realpolitik tem seu valor, e eu mesma já falei aqui dela nessa coluna, logo que o presidente Lula, recém-eleito, mas ainda não empossado, passou a negociar com o Congresso a PEC da transição, que permitiu que seu governo tivesse caixa para começar a gestão. Acontece que o pragmatismo vem dando lugar ao cinismo, e de forma absolutamente desproporcional. É do jogo que anos eleitorais tenham menos produção legislativa. Deputados e senadores se dedicam intensamente em suas bases a eleger aliados ou a buscar sua própria eleição. Uma democracia pujante, em que o voto é respeitado e sagrado, acaba tendo as eleições como evento máximo mesmo. E muito da atividade política gira em torno dos pleitos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Então, não adianta olhar para a inércia da Câmara dos Deputados e do Senado, neste ano, com ingenuidade. Não adianta acusar de algo que todos sabemos ser corriqueiro quando se tem eleição em outubro. Agora, cá entre nós, é possível sim apontar como Arthur Lira e Rodrigo Pacheco levaram essa inércia a outro patamar. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Você também sente que os algoritmos das redes sociais tentam moldar sua maneira de pensar? Te prendem a uma bolha? Limitam seus argumentos aos clichês e frases feitas das discussões políticas? Você acha que é capaz de formar suas próprias opiniões se for exposto a mais nuances e visões de mundo, sem radicalismos? É isso que o Meio se propõe a fazer. Oferecer um jornalismo plural, crítico e com muito contexto e análise para que você construa seu próprio repertório. Seja um assinante premium do Meio, são apenas R$15 por mês. Para não escrever essa coluna só com o fígado, eu bati um papo com a cientista política Beatriz Rey, que estuda o Congresso e meio que milita para que se separe a instituição dos homens que a lideram e suas infelicidades no comando das casas. Ela sempre me lembra de ressaltar como o poder legislativo é essencial na democracia, é digno quando feito direito e merece ser exaltado apesar do desserviço que alguns parlamentares prestam. Pois bem, a gente está em plena retomada dos trabalhos no Congresso depois de 3 semanas de recesso informal. Esforço concentrado é o apelido carinhoso que os parlamentares dão a esses curtos períodos em que se busca votar uma baciada de projetos de uma vez só. O esforço concentrado normalmente iria até quinta-feira, mas vai só até quarta nesta segunda semana de agosto. Deputados e senadores se dispuseram a fazer mais 2 semanas de esforço concentrado daqui até o primeiro turno das eleições municipais, no dia 6 de outubro. Vão ser 3 semanas em 3 meses. A questão não é só o pouco esforço, concentrado ou não, é ao que ele está direcionado. Se por um lado é do jogo que os parlamentares atuem menos em Brasília para fazer política em suas bases, e isso não necessariamente deponha contra o trabalho legislativo, por outro, no que eles escolhem atuar, muda sim os rumos do país e as vidas das pessoas. É aqui que entra o cinismo dos presidentes das casas. Tanto Lira quanto Pacheco não
estão preocupados em pautar projetos relevantes e estruturais para o Brasil, para que os parlamentares se concentrem e se esforcem para aprovar. Tirando um ou outro da agenda econômica do governo federal, em que há um consenso construído à base de muita liberação de emenda e de lábia do ministro Fernando Haddad, Lira e Pacheco estão de olho nos projetos de lei e de emenda à Constituição que possam influenciar outra eleição, a de fevereiro de 2025, para fazer seus sucessores. Isso fica ainda mais latente na Câmara, onde a sucessão de Lira está francamente aberta e ele sequer definiu ainda que nome vai apoiar. Atual dono do Centrão, Lira concentra um imenso poder. E esse poder aumentou exponencialmente no governo Bolsonaro, que por incompetência e medo abdicou de negociar com os deputados e entregou orçamento e poder de decisão nas mãos de Lira. Mas já vinha de antes. Pelo menos desde 2009, as mini-reformas políticas promovidas pelos próprios parlamentares entregaram mais poder, adivinha para quem? Para eles mesmos. O modelo que eles criaram coloca nas mãos do presidente da Câmara uma enorme autoridade e uma miríade de decisões monocráticas. Eduardo Cunha surfou essa onda o quanto pôde, capitaneando o impeachment de Dilma Rousseff e formando feudos na casa. Lira aperfeiçoou esse modelo, abastecido pelo orçamento secreto que Bolsonaro lhe concedeu e que foi se transfigurando, mas ainda vigora de certa forma. Ainda assim, para fazer seu sucessor, Lira precisa garantir votos. E mesmo os deputados afinados com ele veem nessa necessidade uma chance de fazer avançar suas próprias agendas. Notadamente, a bancada religiosa, que tem 212 deputados, e a do agronegócio, com 304, ambas as mais poderosas da Câmara e com pontos em comum em seus projetos. É assim que devem entrar no cálculo de Lira a instalação da comissão que vai analisar o PL do estupro, que tem tudo para se tornar um palco quente para políticos conservadores gravarem suas lives, e a votação do pacote anti-invasão, de medidas para criminalizar as ações do MST. Ora, pensando numa matemática simplista de democracia, se elas são bancadas numerosas, são representativas do povo brasileiro e merecem ter seus desejos contemplados, certo? Mais ou menos. Quando Lira usa esse tipo de pauta tão somente para fazer acenos e conquistar votos para o seu projeto de poder, ele está sacrificando o tempo do debate público, o respeito às minorias. Mais do que isso, ele deixa de pautar projetos que poderiam ser mais relevantes para o Brasil em nome de atender uma demanda dos conservadores para que se discutam as chamadas pautas de costumes, que são as que mobilizam o eleitorado. É uma escolha vazia, supérflua, vinculada unicamente à lógica eleitoral, e isso empobrece a política. Pacheco não fica nada atrás. Também apresentou projetos e acelerou votações com o mesmo tipo de objetivo, só que de forma bem mais ambígua, típica do partido que o abriga, o PSD, e dos mineiros. Quando se faz de aliado do governo Lula em alguns pontos, depois faz questão de sinalizar com pautas conservadoras, como na PEC de sua autoria que criminaliza o porte de qualquer droga, a despeito da decisão do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário. Além disso, Lira e Pacheco dão muita força a candidatos desse perfil, do centrão conservador, do ponto de vista de recursos financeiros, por meio das emendas parlamentares. E na prática, isso se reverte em votos ali na ponta. O deputado compra uma ambulância, constrói uma quadra e com isso faz um vereador, um prefeito e se reelege no ciclo eleitoral seguinte. As políticas públicas pensadas de forma mais macro para o país como um todo vão se perdendo, por mais legítimas que sejam eventuais demandas locais específicas que esses deputados atendam. E na legislatura seguinte, o que acontece? O parlamentar repete esse método de achacar em troca de emendas para se garantir eleitoralmente. Não é um ciclo virtuoso da democracia, é vicioso. Rompê-lo demandaria um tanto daquela utopia que eu mencionei lá no começo. Sem ingenuidade boba. O Centrão nasceu
na Constituinte e não era exatamente elevado em seus objetivos. A ideia era se contrapor ao renascimento legal da esquerda e evitar que a Constituição ganhasse áreas progressistas demais. Ainda assim, havia no Centrão o que alguns pesquisadores passaram a chamar de centrinho, um grupo de parlamentares conservadores dispostos a negociar com a centro-esquerda em nome de alguns projetos e consensos que fizessem bem para o país. Foi assim que nasceu a Constituição Cidadã que nos rege hoje. Lira e Pacheco desonram essa tradição e esse fazer político. Aproveitam-se da baixa qualidade de boa parte dos parlamentares para bancar seus projetos pessoais de poder, olhando só para o ciclo eleitoral e minando ainda mais a confiança do povo no Congresso. Trabalham contra a instituição que lideram e, assim, contra a democracia. Aquela máxima de que pior que essa legislatura, só a próxima, é perpetuada por posturas desse tipo. Esse esforço concentrado que Lira e Pacheco estão empreendendo pode entrar para os anais de Brasília como um dos mais vergonhosos da história. Promoção Relâmpago. Leia um mês de meio prêmio por apenas R$ 2,99. Virando um assinante Premium, você recebe nossa super caprichada edição de sábado, o Meio Político às quartas, editoria especial de economia, o relatório Meio Perspectiva e ganha descontos nos cursos do Meio. Só R$ 2,99 no primeiro mês. Mas corra, porque a promoção só vale esta semana.